Bom dia, turminha do oitavo ano. Retomando a nossa revisão, eu passei as vozes verbais para vocês na unidade 3 da apostila. E na página 68, vocês podem consultar, que lá tem um quadro sobre as vozes verbais. E recapitulando, então, a voz ativa ocorre quando o enunciado evidencia que o sujeito pratica ação, também chamado de sujeito agente. Exemplos. Coloquei 2 exemplos para vocês. A menina machucou o joelho e o outro, o rei era adorado pela população. Se eu passar da voz ativa para a voz passiva analítica, como ficará? Olha só, observando aqui, ó, que o sujeito é a menina. Na voz passiva analítica, o joelho será o sujeito. Vamos lá? Ao contrário da voz ativa, a voz passiva evidencia o sujeito que sofre determinada ação, o chamado sujeito paciente. Exemplo: o joelho foi machucado pela menina. A população adora o rei. Esse está na passiva analítica. Quando eu passar para a voz sintética, olha como ficará. E lembrando sempre, ó, o joelho se tornou o sujeito na voz passiva analítica, tá? Ó, o joelho, aqui ele se tornou o sujeito. Aqui a menina era o sujeito. Aqui, ó, a população adora o rei. A população está no final, né? Ele se tornou o sujeito. Então, na voz passiva analítica, evidencia que o sujeito que sofre a determinada ação. Na voz passiva sintética, ela utiliza o pronome apassivador, a partícula C, né? Para sintetizar a ideia de que algo é ou está feito por alguém. Exemplo: machucou-se o joelho. A partícula, o pronome, o joelho. Adorou-se o rei. Aí nós temos na voz reflexiva, o sujeito agente por executar a ação e o sujeito paciente por sofrer a própria ação executada. Nesses casos, ocorre a voz reflexiva. Para que essa ideia fique clara, podemos utilizar o verbo seguido da construção a si mesmo, isto é, ao próprio sujeito. Por exemplo, ele penteou a si mesmo. Eu coloquei aqui o ele penteou, ó, ele pode vir assim nas frases, ó, eu escrevo assim: penteou-se a si mesmo. Como ficará com a partícula C? Penteou-se a si mesmo. Vocês podem ver que a ação recai sobre o sujeito, tá? Então, eu vou colocar aqui o sujeito. Ele penteou a si mesmo. Penteou-se a si mesmo. A menina se machucou. Nós temos uma partícula C. Então, o sujeito agente por executar a ação e o sujeito paciente. Ele tem o sujeito na reflexiva. Tem o sujeito agente e o paciente por sofrer a própria ação executada. Ele está sofrendo a ação. O sujeito sofre a ação executada. Aí nós vamos para a próxima página. Pronome apassivador ou partícula C. Chamamos o C de pronome ou partícula apassivadora. Ele está ligado aos verbos transitivos diretos e indiretos e indica que o sujeito é paciente. Sujeito paciente é quando o sujeito recebe a ação expressa pelo verbo. O verbo está na voz passiva sintética. Vocês podem retomar aqui qual que é a voz passiva sintética. Aí vocês retomam. Voz passiva sintética, ela utiliza o pronome ser apassivador para sintetizar a ideia de que algo está feito por alguém, tá? Aí vocês podem retomar. Os exemplos que eu coloquei. Machucou-se o joelho, voz passiva sintética. Temos o pronome apassivador e o sujeito paciente, que recebe a ação expressa pelo verbo, tá? Um sujeito paciente e a ação expressa pelo verbo. Ela machucou-se o joelho, ou ele alterou-se o documento. Procura-se um equilibrista com o pronome apassivador. Então, recebe a ação expressa pelo verbo, é um pronome apassivador, ok? Segundo, pronome reflexivo. A ação recai sobre o próprio sujeito. A menina se machucou. Está na voz passiva reflexiva.
O sujeito, ele está praticando e recebendo a ação ao mesmo tempo. Machucou-se gravemente. E vamos colocar assim, ele machucou-se gravemente. Eles não tá aparecendo o sujeito aqui, o ele, mas se, ó, ele machucou-se gravemente. Mas a ação recai sobre o próprio sujeito. Mas das frases aparecerá dessa forma: machucou-se gravemente, olhou-se excessivamente no espelho. A ação recai sobre o próprio sujeito. Penteou-se e saiu. João e Maria amam-se. Nessa frase aqui, ó, vocês podem observar que já tem o sujeito, né? João e Maria amam-se. O sujeito pratica e recebe ação. Recai sobre ele mesmo. Quem que ama-se? João e Maria. Aí nós temos o sujeito indeterminado. O pronome passivo se apresenta um índice de indeterminação do sujeito e apresenta uma estrutura. Nós temos o sujeito indeterminado na página 90 já fala sobre o pronome apassivador. Nós temos um quadro, tá? Olhem na sua apostila. E nós temos também na página 91 um quadrinho sobre índice de indeterminação do sujeito. Note que o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, pois não há um sujeito com quem realizar concordância, ficando, portanto, neutro. Além disso, geralmente os verbos são intransitivos. Intransitivo significa que tem um sentido completo. E transitivos indireto ou de ligação. Nunca serão transitivos diretos. Nós vamos observar uma frase que tem na página 91, na questão 5, na letra C. Na oração precisa-se de pai novo. É possível identificar o sujeito que pratica a ação desse verbo? Olhem na página 91 de vocês. Não, só ficamos sabendo quem está realizando a ação pelo contexto. Quem precisa de pai novo? Quem precisa de pai novo? Então, é um sujeito indeterminado com pronome apassivador. Precisa-se de pai novo. E aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, tá? Trata-se de uma pessoa feliz. Será fácil para vocês identificar nessa questão, porque ó, tem um verbo, tá? Trata. Tem o pronome apassivador se e temos uma preposição de. Lembrando das preposições de, para, perante, em, desde, tá? Nós aprendemos isso. Aí nós temos aqui também, acredita-se em mudanças políticas. Nós temos o verbo, a partícula se e o em, tá? Fala-se de mudanças sociais. Fala-se de mudança, preposição. Aqui separa. Ele tem são geralmente os verbos intransitivos, sentido completos, né? Aqui separa. Aqui, ó. Nessa escola estuda-se muito. Assista-se a shows neste auditório. Para vocês conseguirem observar que é o sujeito indeterminado, com o pronome apassivador, eu fiz outro para vocês observarem. Ó, precisa-se de novos funcionários. É um verbo transitivo indireto regido pela preposição de. Nós temos o verbo, o pronome apassivador e aqui nós temos a preposição, tá? De. Novos funcionários. Outro exemplo, aqui é seguro. Brinca-se até tarde na rua. É um verbo intransitivo. Brinca-se. A frase em si, ó. Aqui é seguro, brinca-se até tarde na rua. É intransitivo, tem o sentido completo. Essa frase tem o sentido completo, tá? Outra frase. Sempre se é, lembra dos verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, nós aprendemos muitos verbos de ligação. Então, sempre se é recompensado quando se faz o bem. Um verbo de ligação. Para vocês conseguirem determinar o sujeito na oração, que aqui nós temos 3 tipos de pronomes apassivador. Tem o pronome partícula se, que ele pode estar na voz passiva sintética, tá? Vamos colocar aqui em vermelho para vocês. Tem 3 formas da partícula se. Ele pode estar
na voz passiva reflexiva, que ele pode estar, e ele pode estar no sujeito indeterminado, pronome apassivador se. Vamos colocar em roxo. E aqui os exemplos, né? E como indeterminar um sujeito, para vocês não ficarem com tudo. Se ele encontrar, vocês podem observar que aqui nós temos a conjugação. Tá? Encontraram um gatinho no meio do mar. Encontraram o gatinho. Se eu colocar assim, ó, encontraram-se, vamos colocar a partícula se. Encontraram-se um gatinho no meio do mar. Temos o verbo. Para vocês conseguirem identificar se ele é um sujeito indeterminado, vocês podem fazer assim, ó. Eu encontrei. Aí nós temos eu, tu, ele, no singular. Eu, tu, ele, ela, né? Encontrou. Se tiver, encontrou um gatinho no meio do mato. Se estiver aqui na terceira pessoa, eu coloquei em vermelho, tá? Então, na terceira pessoa do singular, ele tem um índice como indeterminar o sujeito. Tá? Então, vocês olhem na apostila de vocês, na página 90 em diante, e nós temos várias questões. Na página 92 também temos um quadrinho sobre o pronome apassivador, índice de indeterminação do sujeito, pronome reflexivo. Aí nós temos uma questão na página 93, que nós temos a 3, que é assim, ó. Indique nas orações a seguir a função do pronome se, utilizando PA para pronome apassivador, PR para pronome reflexivo e IIS para índice de indeterminação do sujeito. Como vocês vão conseguir identificar? Aqui está escrito assim, alterou-se o documento. É um pronome apassivador. Se eu colocar assim, nesta escola estuda-se muito, é um índice de indeterminação do sujeito. Estuda-se muito. Na C, promoveram-se atividades interdisciplinares. É um pronome apassivador. Machucou-se gravemente. É um pronome reflexivo. Olhou-se excessivamente no espelho. Olhou-se. É um pronome reflexivo. Ele olhou-se. Lembra da nossa explicação? E aí nós temos acredita-se em mudanças políticas. Nós temos um verbo, uma partícula se, né, em uma preposição. Então, é índice de indeterminação do sujeito. E aqui, ó, toda vez que para indeterminar o sujeito, ele encontrou, ele pode estar, ó, na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural, tá? Encontraram. Então, nós temos duas formas. Vou colocar os dois exemplos aqui para vocês de outra cor, tá? E temos a outra forma aqui, ó. Precisa-se de novos funcionários. Eu preciso, tu precisas, ele precisa. Aqui, ó. Então, aqui em cima precisa-se de novos funcionários, que ele está no qual conjugação? Na terceira conjugação do singular, tá? Eu coloquei os exemplos aqui. Aqui nós temos, na outra página, eu coloquei para vocês uma breve revisão, tá? O sujeito também será indeterminado quando os verbos intransitivos, transitivos, indiretos e de ligação forem usados ao lado da partícula ser. Nesse caso, essa partícula terá a função sintática de índice de indeterminação do sujeito. A seguir, uma rápida revisão sobre os verbos citados. Verbos intransitivos, verbo intransitivo. Verbo que não precisa de complemento, pois já possui sentido completo. Exemplo, a chuva chegará mais cedo esse ano. No verbo transitivo indireto, VTI, precisa de complemento, um objeto indireto, e este vem com preposição. No verbo transitivo indireto. Se eu tivesse só aqui, eu preciso, não tem complemento. Ele está precisando de um objeto indireto, de um complemento. Então, eu preciso muito de você.
Os verbos de ligação. O verbo de ligação, ele compõe o predicado nominal ou verbo nominal que nós aprendemos e serve de ligação entre o sujeito e o predicativo do sujeito. A casa é aconchegante. Nós temos um verbo de ligação. Acompanhe os exemplos que indicam que a partícula C é índice de indeterminação do sujeito. Vive-se bem em Goiás. Nós temos uma preposição nessa. Precisa-se de vendedores. E lembre-se sempre da conjugação. Se a conjugação estiver na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural. Era-se feliz. Nós temos um verbo de ligação. Era-se feliz. Verbo de ligação é índice de indeterminação do sujeito. Anda-se cada vez mais preocupado. Reclama-se de tudo. Essas foram algumas explicações da unidade 4, tá? Responda as questões da apostila de vocês. Quaisquer dúvida, entre em contato via Agenda Edu, que eu estarei prontas para servi-los, ajudá-los, tá? Até breve. Quero dizer que estou com muita saudade. Não vejo a hora de retornar tudo isso. E fique em casa. Beijos.